E o casamento mata o desejo? Vem para o Papo para Casais que nós vamos falar sobre isso hoje. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal. Surgiu esse tema, se o casamento mata o desejo. Acho que é importante a gente falar do desejo de forma geral para a gente depois entender no desejo da intimidade, da sexualidade. Então, tudo aquilo que a gente tem de mais, a gente acaba trazendo a morte do desejo. Por exemplo, pais que costumam dar tudo a seus filhos, comprar aqueles presentes antes que a criança imaginou, isso tudo é morte de desejo. O ser que deseja, ele precisa de tempo para continuar desejando, para continuar buscando. Então, se eu tenho sempre aquilo que eu imagino, às vezes nem imagino, antes que eu possa entender que eu quero aquilo, aí eu estou matando o desejo. Então, se a gente pegar esta ideia de quando a necessidade é suprida antes de eu pensar, eu estou matando o desejo. Então, no relacionamento, também este jogo do desejo e do crescimento do desejo, ele precisa ser cultivado com a surpresa da vida, com o trazer coisas diferentes para que a pessoa queira aquilo. Mas a gente não pode atender sempre antes que a pessoa queira, deixar tudo pronto, trazer tudo na hora. Aí a gente vira serviçal. Então, as pessoas que são serviçais demais, prestativas demais, elas matam o desejo, porque não dá aquele tempo de aumentar a sensação do querer. Por isso que a gente fala que na relação afetiva e amorosa, isso precisa ser a todo momento e trazendo algumas falas sobre o quero você, trazendo algumas coisas que faça o outro entender que você está interessado, aquela coisa em doses homeopáticas, porque quando você deseja, você pode desejar por um longo tempo, e quando aquele desejo é satisfeito, então ele é muito grandioso, porque ele foi muito desejado. Então, não é o casamento que mata o desejo. O que mata o desejo é a falta de criatividade dos casais no relacionamento. É a falta de dedicação no casamento para com o outro. Então, é isso que a gente tem que pensar. Como é que a emoção dentro da gente vai acontecendo? Ela vai acontecendo nessa coisa da busca daquilo que eu quero, ela vai acontecendo naquilo, será que vai acontecer? A gente vai caminhando, Ju, para aquela questão assim do imaginário, né? De você ficar imaginando aquela pessoa, né? Você imaginar o seu marido estar em casa, cheiroso, te esperando, e quando você chega, se ele está, aquilo vai acontecendo, um encontro maior dele pensar, eu organizei isso para gente, organizei isso para você, de ter um tempo de conversa, isso faz com que a gente deseje a outra pessoa. Mas se eu também desejo uma coisa fora da minha realidade, e eu chego em casa e vou encontrar aquilo que não tem nada a ver com o que eu imaginei, também broxou, né? Então não tem mais. Eu imaginei um negócio, mas imaginei sozinha, não compartilhei com o outro, não fiz não instiguei no outro também o desejo do outro para estar naquele mesmo momento. Eu não disse que ia ser muito bom estar junto naquelas situações, então o que eu fiz? Eu também não nutri o desejo. Então o desejo também ele precisa ser nutrido, mas ele precisa trazer a ideia de que aquilo que eu estou imaginando e que eu desejo vai acontecer. Então, é nutrir o desejo para que ele cresça, é criar momentos que sejam especiais para que a coisa possa se realizar.
E eu gostei que você falou assim, é realizável. Uhum, Porque a gente tem que ter a noção que nós estamos inseridos num cotidiano. Nós estamos casados, nós estamos nos relacionando ali com a sociedade toda. Você tem trabalho, você tem filho para buscar na escola. Então, a grande virada, eu acredito, para poder trazer e não matar o desejo nas relações, é entender e orquestrar, se organizar para que esse desejo também ele possa ser realizável. Então, que nem você falou, eu adoraria chegar em casa hoje e eu não ter que fazer as atividades domésticas ali. Gostaria que meu marido tenha feito sim. isso para mim. Então, Para nós, né? Para nós. Então, você posiciona para ele, fala, nossa, sabe o que eu gosto? Né? Você verbaliza, desenha para ele qual é o cenário adequado ou que seria interessante para vocês, talvez, realizarem aquele que é um desejo de ambos, muitas vezes. Fugir um pouco dessa imaginação romântica, né? Isso. Que eu acho muito perigoso, porque quando a gente pensa em imaginário, as pessoas podem imaginar cenários Sim. e castelos incríveis, né? E aí chega em casa, você tá num contexto que não vai despertar, como você falou, vai broxar. Então, entender essa realidade mais imaginar dentro de um contexto possível, né? Realizável. Eu acho isso importante que você posicionou. Tem um pouco o pé no chão, né? De saber, assim, o que é possível. E também entender que muitas vezes, naquele dia que eu estou imaginando um jantar legal, uma conversa legal, a outra pessoa pode ter dor, pode ter tido frustrações no dia, e pode ser que tu chegue em casa e aquela pessoa não é nada daquilo que tu imaginou, porque tem outras coisas acontecendo com ela. Então, conseguir entender que também acolher a dor do outro, acolher a dificuldade do outro, isso faz parte de um relacionamento do casal. É entender que, então hoje eu vou mudar essa estratégia de aproximação, mas vou cuidar dessa pessoa que hoje não está bem, que hoje não está disposta. Mas se as pessoas estão casadas, elas sabem que amanhã é outro dia, e que então vai poder acontecer essa coisa da proximidade. Mas essa coisa do tempo, de esperar o tempo, de saber que vai ter um outro dia, que vai ter um outro tempo, e não ficar na cobrança. O que a gente vê muito hoje são pessoas cobrando demais, né? A gente cobra demais o outro, que a gente quer que o outro faça muitas coisas. E aí você, às vezes o casal, um faz muito e o outro não traz a contrapartida. Não olha para o outro dizendo, tá, mas ele faz demais ou ela faz demais, então eu vou fazer também um pouco. O que a gente vê muito é cobrando. Então, se a pessoa faz o tempo inteiro e um dia ela não faz, ele começa a dizer, puxa, mas não está fazendo, não está cuidando da gente. Mas precisa cuidar, precisa entender o que você está fazendo também para que isso aconteça. Qual é a tua parte, qual é a tua contribuição nesse viver humano. Então, você disse também o que é importante para você, o outro disse o que é importante, e você nutriu essa coisa daquilo que é desejante para você e desejável para o outro. Então, é essa coisa de poder pensar, eu escolhi essa vida, eu escolhi essa vida de relacionamento, então se eu escolhi, que coisa eu tenho que entender para fazer esse crescimento? Porque muitas vezes os casais colocam muito o desejo do outro só na relação sexual. E o desejo é uma coisa muito maior. É o desejo de sonhos que eles dois vão realizar junto, é o desejo de construir coisas junto, é o desejo do que os dois estão pensando. Então, é colocar a vida de casal, ela é mais do que a relação sexual. A relação sexual é importante, o desejo sexual também é importante, mas o desejo pela vida, o desejo pelos projetos, o desejo pelo carinho, pelo amor, também fazem parte. Perfeito. Em idades diferentes da vida das pessoas, o desejo também se modifica, né? O que se quer numa determinada idade, quando você tem uma configuração familiar, e o que você quer numa outra idade é diferente. Então, o que eu desejo? Também posso desejar fazer uma viagem muito legal. E se eu compartilhar com outra pessoa, isso é uma coisa também boa. Perfeito. E que pode culminar, porque eu vejo que a gente precisa olhar os relacionamentos além de uma vida sexual. Precisa olhar os relacionamentos
com tudo aquilo que traz de prazer e desprazer. Você falou algo bem interessante, porque eu estudo a filosofia tântrica, que é uma filosofia tem mais de 5.000 anos. E é uma filosofia, não é a prática, né? O que é a filosofia do Tantra? Viver em prazer. Então é buscar o prazer fora só do que é do corpo, né, do corpo físico aqui. É buscar o prazer, como você falou, às vezes numa companhia, o prazer de passar a noite olhando para o céu. Então é entender o universo como um espaço prazeroso de se estar. Então é estar em prazer. Então quando você começa a olhar para a tua vida, entender que ela tem que ser prazerosa, quando você vai pro sexo, esse prazer já tá lá. Então ele vai só ter ondulações de prazer. Então, isso que você falou, assim, pra mim, fecha perfeito. A gente ter criatividade dentro das relações é importantíssimo, Noemi. Ah, eu quero na monotonia. Claro que ficou monótono. Ninguém faz nada, ou só um faz, como você falou, só um faz, só um faz, só um faz, só um tá alimentando, tá nutrindo. E a cobrança, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente vê muito nos relacionamentos é cobrança. É porque você não fez, porque você não fez, porque você não fez. E não é aquela coisa assim, você fez aquilo que tu pôde, que foi o jeito que você conseguiu fazer, com as condições que tu tinha naquele momento, é o que tu conseguiu fazer. Então, é também olhar para o outro, para a dificuldade do outro e poder valorizar isso. Então, desejar uma vida de emoções, de relações, de prazer e de... É isso que é o casamento. O casamento é essa coisa muito maior do que uma coisa só. Eu entendo que a gente tem relações prazerosas na amizade, na família, e o sexo, ele faz parte, é a única relação em que você vai ter isso. Então, claro que é importante, e eu centralizo bastante o sexo nas relações afetivas, mas a forma que esse sexo se dá, o prazer, né, ele não começa e não termina ali. Então, é importante, eu acredito que as pessoas entendam isso, o prazer no relacionamento não começa e não termina no sexo. Então, porque eu escuto muito isso nas sessões de terapia, que muitas vezes eu escuto mais das mulheres, não é que é uma coisa feminina, mas a estrutura que a gente vive traz essa ideia. Então, a mulher costuma dizer, né, para o marido assim, você só quer sexo. E, na verdade, o que ele quer é aquilo que o casamento traz, que é só ela que pode dar isso para ele. Porque a sexualidade vivida no casamento é só aqueles dois que podem se dar. Então, não é que só quer isso, mas isso também é importante. Então, precisa os dois entrar numa sintonia e que é bom para os dois. Então, essa coisa de poder dizer é importante para ele, mas também é importante para ela. Claro. É importante para os seres humanos. Claro. Então, assim, o que tu faz para poder trazer essa vida prazerosa, esse viver prazeroso, é uma prática diária e cotidiana de você pensar, eu me importo com meu marido, eu me importo com minha mulher, eu me importo com o que é importante para ela. Sim. Eu me importo com o que é importante para essa pessoa que eu escolhi caminhar uma vida junto. Então, é olhar para outra pessoa, é ver o que é importante para ela e pensar assim, o que é que eu posso fazer para também estar nessa mesma sintonia. Sim, perfeito. Então, é estar em sintonia, é fazer trocas, é entender o outro. Isso se faz através da intimidade. A intimidade que vem com a fala, a intimidade que vem com fazer coisas juntos. E com isso, então, vai acabar acontecendo que o desejo sempre vai crescer. Eu sempre vou desejar estar com o outro nas mais diversas circunstâncias da vida. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado.